Olá, pessoa linda! Eu sou a Nanda Kalikishaya e você está no Meditação Aqui. E hoje eu vou falar sobre a morte e o morrer. Te interessa? Fica com a gente! Essa semana eu tive a oportunidade de me despedir de um amigo querido e quando eu cheguei no velório tinha esse senhor de idade, ele é casado com uma amiga minha e eu tive a oportunidade de cuidar dele por algum período da vida dele e na entrada do velório estava a filha dele que tem uma idade aproximada da minha e várias amigas, dentre as quais algumas que são mães de filhos da mesma idade na escola, que a gente se encontra nas festas de classe, no fim de ano, nas reuniões. E uma dessas pessoas, que é muito querida para mim, falou: a gente devia aprender sobre a morte lá na escola. Desde a escola, devia aprender a lidar com isso, aprender a como passar por isso de uma forma melhor, né? Não sei exatamente o que ela quis dizer naquele momento, mas eu entendi no coração, né? Que a gente não é pronto para isso, né? Que a gente não está preparado nem para morrer e nem para deixar as pessoas queridas irem, né? Morrerem, irem embora, passarem, né? Terem a passagem delas ou qualquer nome que você queira dar para esse processo, né? Eu me lembrei naquele momento de quando a minha filha mais velha, que tem 15, tinha por volta de uns 3 anos e o avô dela faleceu, o pai do pai dela. E ele era uma pessoa muito querida para mim e a gente já estava se preparando para isso porque ele já estava acamado há alguns meses, já tinha parado de falar, tinha parado de comer, estava se alimentando por sonda. Então foi uma coisa de uma preparação, de um desligamento, né? E tem várias formas das pessoas irem embora, né? Uma delas é quando tá velhinho, que vai se desligando, que a gente vai desfazendo esse laço, vai vendo que aquela pessoa não é mais ativa, não tá mais comendo, não tá mais vivendo a vida do jeito que ela gostava, que ela queria, né? E aí vai ficando mais natural, parece que a gente vai trabalhando internamente que essa pessoa tá indo embora. E a outra forma é como esse amigo foi, né? Ele tava super bem, fez coisas gostosas o dia todo e chegou no fim do dia, ele foi embora, né? E ninguém tava esperando realmente, né? É uma grande surpresa, mas também de repente é um grande privilégio, né? Poder usufruir da vida até os últimos instantes, né? Vivendo bem, ativo, fazendo coisas que gosta, feliz. E aí adormece e depois não acorda, né? Alguma coisa nesse sentido. Vai embora assim, repentinamente, né? E as pessoas falavam, né? Não leva ela no velório, que velório não é lugar de criança. Ela pode ficar com medo, pode estranhar, ela não vai entender, né? E um monte de suposições e coisas a respeito daquele processo de velar o corpo, de enterrar, se despedir, né? Mas naquele momento, para mim, pareceu mais natural ela participar daquilo com a gente, né? Porque era um momento de dor, de sofrimento, sim, mas também de despedida, né? De um adeus, de uma consagração de tudo, de todo o bem que foi aquela pessoa na nossa vida, né? Então era um momento de manifestação familiar e entre amigos, de como aquele ser tinha sido bom para todos nós, tinha trazido coisas boas para nossa vida, tinha feito bem para nós e para tantas outras pessoas, né? E aí eu senti aquilo que talvez mesmo ela não entendendo, porque era muito nova e não acompanhando, não sabendo o que se passava,
que ela podia entender do jeito dela, né? Que ela podia vivenciar aquele processo da forma como ela tinha naquele momento, com as condições que ela tinha naquele momento. E decidi, junto com o pai dela, levá-la ao velório e ver o que ia acontecer, né? Então nós levamos ela ao velório, né? E ela foi do lado, né, da gente, ficou ali um pouco perto de onde estava o caixão do avô dela, né? E viu, né, pra ela não teve uma manifestação assim, nossa, é meu avô, né? Ela foi com a avó que estava do lado, né? Daí eu não lembro exatamente, mas eu acho que ela enxugou alguma lágrima da avó, né? E falou, vovó, tá tudo bem, alguma coisa assim, né? E me pareceu, né? Pode ser uma interpretação minha, que para ela era evidente que aquele não era o avô dela, né? Que ali não tava o avô dela, né? Que tava o corpinho dele, mas não ele, né? Aquela consciência, aquela vida, aquela manifestação não habitava mais aquele corpo. Então não teve em nenhum momento um sofrimento ou uma dor, né? E aí ela ficou um pouco ali, depois já foi brincar e pediu para a avó que estava cuidando dela, né? Que era a outra avó, para brincar de alguma coisa. Daí a avó falou, vamos, a gente vai para casa, tal, vamos, deixa a mamãe e o papai aí. Ela foi numa boa, né? Então achei que foi super tranquilo aquele momento, né? E lógico que eu entendo quando os pais e as pessoas queridas não querem colocar a criança, expor a criança a uma situação de sofrimento, né? Mas me parece que esse sofrimento ele tá dentro do adulto, ele não tá na criança, né? A criança não tá sofrendo com aquilo, né? A gente é que tá sofrendo e transferindo esse sofrimento, né? Essa caixinha do sofrimento para a criança, né? E acho que deve existir sim algum sofrimento mais intenso para uma criança que perde a mãe, que perde o pai, né? Que perde alguém muito próximo que cuida dela, né? Que já tem uma idade de entender, né? Mas eu ainda acho respeitoso a gente trazer a criança junto para o processo que a gente faz, né? Se você tem essa proposta de cremar o corpo e jogar as cinzas, traz a criança junto com você para participar disso, né? Se você tem esse processo de velar e de enterrar, né, o corpo, traz essa criança para esse processo junto, né? Porque afinal de contas, me veio depois, na hora não me caiu a ficha, como a gente vai ensinar sobre a morte na escola? Se é na vida da criança que as pessoas morrem, né? Acho que quando isso acontece na escola, morre um professor, morre algum aluno, né, um amiguinho, alguma coisa, é uma oportunidade sim de se ensinar também na escola, né? Mas na verdade a gente está ensinando o tempo todo, né? Com as nossas ações, com os nossos atos, com como a gente mesmo lida com aquilo, é o que a gente está ensinando para a criança, né? E se existe um sofrimento extremo com aquilo, a criança vai entender que aquilo é muito sofrido também e talvez passe a sofrer junto ou a recusar, né? Não, eu não quero nem saber, eu não quero entrar em velório, eu não quero entrar em cemitério, né? Como tem muitas pessoas adultas, né? Que não entram em velórios e em cemitérios, né? Acho que talvez tenha alguma ligação com isso, com algum sofrimento intenso que tenha passado na infância ou que tenha percebido em algum adulto durante a sua infância. Primeiro é a coisa de falar abertamente sobre a morte, de conversar sobre isso, né? Com a criança e com a pessoa também, né? É muito comum alguém sentir que tá morrendo, ter medo de morrer, ou querer falar sobre isso e as pessoas da família, não fala disso, não, você não vai morrer. Como não, gente? Vai morrer sim, a única coisa garantida, nasceu, vai morrer. A única garantia que todos nós temos na nossa vida é de que existe a morte, que a gente vai morrer. Todos nós vamos, né? Não, você não vai morrer. Quem disse? Que a mentira maior que essa? A
pessoa diz, eu tô com medo de morrer, ou eu acho que eu vou morrer, né? O que eu sinto que é o melhor é a gente ouvir, né? Como que é? Né? Não, porque eu tô me sentindo fraco, porque eu tô me sentindo assim, porque eu tô assado. Sim, escuta, deixa a pessoa falar, deixa ela manifestar esse medo, né? Essa sensação, esse sentimento, essa emoção, né? As coisas que são veladas, que a gente tem que tampar, que são encobertas, elas criam mais sofrimento, né? Então, às vezes nem a pessoa não vai morrer, mas ela precisa falar sobre aquilo naquele momento de doença, de fragilidade, de dificuldade. Não é assim? Então, se abre para escutar. Se alguém estiver manifestando isso com você, se abre para ouvir, né? A outra coisa é ser o mais verdadeiro e íntegro que você puder em cada momento, né? Então, se uma criança pergunta para você, mas criança morre? Não, não morre. Morre sim. Pode acontecer de uma criança morrer. Não é o natural, a gente espera que as pessoas vivam a vida toda e morram quando ficarem velhinhas, né? Quando não tiverem mais forças para estar vivendo, quando tiver corpinho já bem ruim que precisa de um novo. Mas pode acontecer, algumas crianças adoecem e morrem, sofrem acidentes, né? Então, o mais verdadeiro, íntegro, mas a gente cuida para que isso nunca aconteça, né? Para que você, por exemplo, possa viver a sua vida e vá morrer bem velhinho. É isso que a gente diz, né? Então, dentro do que a gente pode, né? O mais verdadeiro, o mais íntegro, o mais sincero. Quando a gente diz não, criança não morre, o que a gente está dizendo na verdade? A gente está colocando o nosso medo de que a criança descubra que ela pode morrer, de que ela pode morrer. E não é verdadeiro, não é? Então a resposta é a manifestação do nosso medo de que isso possa acontecer. Tem mais uma coisa importante: o morrer ele manifesta muito de como a gente vive, né? Do valor que a gente deu para a vida, né? Do quanto a gente viveu realmente a nossa vida. E se a gente morre no momento que você sente que não cumpriu com aquilo que você veio fazer, com o seu propósito de vida, com esse algo maior, é muito comum ter um sofrimento com isso. Não querer morrer, não tá pronto, não fez o que veio fazer. Então, para mim, a melhor forma da gente morrer é a gente viver bem. Viver bem é a melhor forma de morrer bem. Porque quando você for morrer, você tá pronto para aquilo, né? Já tá fazendo tudo em cada momento, tá vivendo plenamente cada momento, que tá tranquilo você não tá mais aqui. Tá tranquilo você deixar tudo, inclusive o seu papel de mãe, de pai, de filho, de marido, de esposa, e não existir mais a sua presença aqui. Que não no coração das pessoas que te amam, no seu próprio coração. O amor, na minha experiência, ele é permanente. E mesmo que a gente não esteja habitando o nosso corpo, a minha experiência também é de que a gente continua existindo. Mas isso não é nada para ninguém acreditar. Tem que experimentar isso por você mesmo. E a meditação é a ferramenta que eu uso para experimentar isso por mim mesma e ter as minhas próprias conclusões a respeito disso. O que eu sou, se eu existo só no meu corpo, se eu existo além dele. Eu vou contar uma história. Ai, é muito legal. Do que é viver realmente a vida. O professor, ele tinha... O professor, ele tinha 2 alunos. E um deles era um aluno muito aplicado, ele fazia tudo certo. Então ele seguia toda a disciplina do mestre com austeridade, com severidade. A vida dele era focada nisso, só isso. E aquilo era muito sofrido para ele. Então ele fazia tudo aquilo porque ele queria ser livre naquela vida. E aí ele chegou para o mestre e falou: mestre, eu tenho uma pergunta, eu preciso saber em quanto tempo eu vou iluminar, eu vou ser livre? E o mestre falou para ele: pelo que eu tô vendo, com a sua disciplina, com a sua austeridade,
com o seu foco e determinação, eu acho que mais 10 vidas você é livre. Aí o discípulo, ai não, mais 10 vidas desse sofrimento, dessa austeridade, dessa disciplina, não vou suportar. Que dureza, 10 vidas, tudo isso. E aí o mestre falou, é o que eu sinto, né? Mais 10 vidas você, nesse caminho, tá iluminada. E aí, num dia da mesma semana, o outro discípulo, que era muito relaxado, muito solto, vivia a vida assim, livre, tava lá no rio, descalço, com o pé balançando na água, batendo, e o mestre passou e ele falou, mestre, quero falar de uma coisa, me responde. Nesse caminho que eu tô, em quantas vidas eu vou iluminar? Aí o mestre falou, com o seu jeito, com o seu foco, a sua determinação, em mais 60 vidas você ilumina. Aí ele, 60 vidas desse desfrute, pura alegria, pura paz, que gostoso, o pé na água balançando, ai que delícia, mais 60 vidas dessa alegria, dessa abundância, que bênção, obrigada mestre, muito grato. E nesse momento ele, iluminou. E essa historinha, embora ela fale sobre iluminação, liberdade, sobre ser livre, tem uma coisa assim nela que é o quanto a gente está desfrutando a nossa vida nesse momento, ou a gente está fazendo da nossa vida um meio para chegar num fim. Você quer fazer da sua vida um meio para chegar num fim, é só o fim que importa, é que nem a novela, ela é boa no último dia. Então, uma escolha sua, se você está fazendo a sua vida focada nesse objetivo. Agora você está fazendo a sua vida de puro desfrute? Todos os dias são maravilhosos na sua vida, são gostosos, são abundantes, são de prazer e de alegria. Você está fazendo do seu dia a dia esse gosto em viver, esse objetivo final está presente, esse propósito maior está presente em todos os dias da sua vida, e não quando você terminar a sua vida, no dia final, né? Porque esse dia final você nem sabe como é, com certeza ele vai existir, é garantido isso, mas a gente não sabe quando vai ser, como vai ser, com quem vai ser. Então, cada dia da sua vida, ele deve ser essa vivência maior, desse propósito maior, dessa vida que habita em você, né? A manifestação dessa vida. A melhor forma de você viver a sua vida para morrer bem é você honrar cada momento aqui agora. Você está plenamente presente em cada momento da sua vida aqui agora, honrando sua vida ao máximo. É isso. Então isso era o que eu tinha para falar sobre o viver, o nascer, o crescer, o morrer, né? Sobre a morte, o morrer especificamente, né? E espero que isso tenha te ajudado a trazer mais luz e mais consciência para esse tema, para esse aspecto na sua vida. É um grande prazer e uma grande alegria estar com você. Clica aqui no joinha, curte, compartilha com as pessoas que você ama. Um grande beijo no seu coração e tenha um lindo dia.